Você já se perguntou o que um faraó fazia antes de dormir? Quando o sol se punha sobre as areias douradas do Egito, o homem mais poderoso da terra também se recolhia para o descanso. Mas para ele, dormir não era apenas o fim de um dia. Era um ritual sagrado, um momento em que o corpo mortal encontrava o divino. Entre perfumes, preces e silêncios, o faraó se preparava para cruzar o véu do sono com a mesma reverência que cruzava os portais dos templos. Hoje, vamos atravessar as portas douradas do palácio e acompanhar, passo a passo, o que acontecia nas últimas horas do Rei dos Reis antes de fechar os olhos. Se gostar dessa jornada, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, vamos começar a história. Quando o sol começa a mergulhar por trás das dunas e o horizonte se tinge de ouro e carmim, o Egito parece conter a respiração. As sombras das colunas do palácio se alongam pelo chão de pedra polida, e o murmúrio distante do Nilo se mistura ao som dos passos dos servos, preparando a noite. O dia termina, e com ele termina também o ciclo de poder visível. As audiências, os decretos, as oferendas, as reverências. Agora, o faraó, aquele que era considerado o elo entre o mundo dos homens e o dos deuses, retorna aos seus aposentos, envolto não em glória, mas em um silêncio quase sagrado. Os corredores do palácio se tornam mais tranquilos à medida que ele passa. Os guardas curvam a cabeça, as tochas tremulam em saudação muda. Há uma mudança no ar. O tom solene das cerimônias do dia se dissolve em uma calma ritual, como se o próprio palácio compreendesse que a noite é o tempo do recolhimento. Os sacerdotes que o acompanham não falam, apenas gesticulam suavemente, mantendo a reverência de quem se aproxima de um momento divino. O faraó caminha lentamente, sentindo o peso do ouro que ainda carrega no corpo. Sua coroa, símbolo do domínio sobre o Alto e o Baixo Egito, é retirada com cuidado por um servo escolhido entre dezenas. As joias, os colares, as pulseiras e os anéis, todos depositados em caixas de alabastro, guardadas como relíquias vivas. Cada peça é tratada não como um simples adorno, mas como um fragmento da própria divindade do rei. O som dos metais sendo depositados ecoa no ar, como uma despedida discreta do dia que se encerra. O clima muda quando ele atravessa o umbral que separa o salão cerimonial de seus aposentos íntimos. O cheiro do incenso substitui o do pó do deserto, e o ar fica mais leve, impregnado de mirra, lótus e canela. A penumbra é quebrada por pequenas chamas que tremem dentro de lamparinas douradas, projetando reflexos sobre as paredes decoradas com cenas de oferendas e orações. Aqui, o faraó não é o conquistador, nem o legislador, nem o Deus em trono. Aqui, ele é o homem que se prepara para descansar, e esse descanso é tão sagrado quanto a coroa que ele usava. Antes de deitar-se, o faraó deve livrar o corpo das impurezas do dia. Não apenas o suor ou a poeira, mas as energias que o cercaram durante as horas de governo. Para os egípcios, a pureza não era uma questão de aparência, era uma forma de proteger a alma. Os sacerdotes do templo real sabiam disso, e por isso conduziam o rei a um pequeno recinto reservado para o ritual da limpeza. O som da água sendo derramada em vasos de alabastro preenche o ambiente. É água trazida do Nilo, misturada com pétalas de lótus e óleos sagrados. O faraó estende as mãos e um servo unge sua pele com óleo morno, enquanto outro recita em voz baixa as palavras que pedem a bênção dos deuses. A pele do rei brilha sob a luz das tochas, como se a própria essência divina fosse restaurada através do toque. É um momento silencioso, mas carregado de significado. Ele fecha os olhos, sente o aroma das ervas, o toque cuidadoso dos servos e deixa que o dia se dissolva de sua mente.
O corpo, aos poucos, é libertado das vestes pesadas de linho cerimonial, trocadas por tecidos mais leves e puros. Cada dobra é ajustada com perfeição. Os tecidos brancos simbolizam a harmonia entre o espírito e o cosmos, e o ato de vestir-se para a noite é quase uma oferenda em si. Tudo é feito com lentidão e precisão, como se cada movimento tivesse poder sobre o invisível. Enquanto isso, um dos sacerdotes deposita pequenas oferendas sobre uma mesa próxima. Flores frescas, um pão de cevada, um copo de vinho e uma lamparina acesa. São gestos de gratidão aos deuses que guiaram o dia e de pedido para que a noite seja guardada sob o olhar de Ra, mesmo depois que o deus do sol adormece. Quando o ritual termina, o faraó permanece alguns instantes em silêncio. Ouve o crepitar das chamas, o murmúrio distante das fontes do jardim interno e o leve bater do vento nas cortinas. Seus pensamentos vagam entre o que fez e o que deixou de fazer, entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Não há pressa. Ele sabe que o tempo é um círculo e que o dia seguinte trará novas decisões, novos desafios. Mas agora, o corpo deve repousar para que o espírito possa viajar. Os servos se afastam, caminhando em silêncio sobre o chão frio de pedra. Restam apenas o faraó e o som tranquilo da noite egípcia. Lá fora, o deserto começa a esfriar e o céu se cobre de estrelas que parecem vigiar o rei. Dentro do palácio, o ar vibra com um tipo de paz que só existe entre paredes que guardam séculos de fé. Assim termina o primeiro momento do descanso real, o abandono do peso terreno, a entrega à serenidade. O faraó, purificado e tranquilo, respira fundo. O mundo lá fora dorme, mas dentro dele começa outro tipo de despertar, o da alma que se prepara para encontrar o sagrado nos domínios do sonho. O recinto do banho do faraó era um santuário dentro do próprio palácio, um espaço reservado onde o corpo encontrava o espírito. O ambiente era de pedra lisa e fria, mas iluminado por lamparinas que lançavam um brilho dourado sobre as paredes esculpidas com figuras divinas. Nas laterais, jarros de alabastro repousavam como guardiões imóveis, cheios de águas sagradas trazidas do Nilo. Era ali que o faraó, antes de entregar-se ao sono, atravessava um ritual de purificação que ia muito além da higiene. Tratava-se de uma cerimônia espiritual, um diálogo silencioso entre o homem e os deuses. Os servos e sacerdotes entravam em fila, mantendo os olhos baixos. Nenhuma palavra era dita sem necessidade. O som predominante era o do gotejar da água, do leve roçar de tecidos e do crepitar das tochas que queimavam óleos de lótus. O ar estava impregnado de aromas, mirra, sândalo, canela e jasmim, fragrâncias escolhidas não apenas pelo perfume, mas pela energia que carregavam. Cada essência representava uma virtude. O lótus simbolizava o renascimento, o sândalo, a clareza espiritual, a mirra, a proteção contra forças obscuras. No centro do recinto havia uma pequena piscina escavada na pedra, forrada com mosaicos em azul e ouro. A água, aquecida e perfumada, era considerada viva, pois viera do rio que dava vida ao Egito. O Nilo era mais do que um curso de água. Era o próprio sangue de Osíris, o deus da regeneração. E ao tocar essa água, o faraó se aproximava simbolicamente da essência do deus. Quando o faraó se aproximava da piscina, os sacerdotes levantavam as mãos em gesto de bênção. Um deles, o mais velho, murmurava orações antigas que pediam à deusa Ísis que purificasse o corpo do rei e guardasse sua alma durante o sono. Ísis, mãe e protetora, era invocada para envolver o faraó com sua energia de compaixão e poder. Osíris, senhor do além, era lembrado como aquele que guia as almas na travessia da noite. Assim, o banho se tornava um rito de passagem. O rei deixava o mundo do dia e preparava-se para o mundo dos sonhos, tão misterioso quanto o próprio Duat.
O faraó descia lentamente os degraus da piscina. A água subia em ondas suaves até tocar-lhe a pele. O contraste entre o calor líquido e o frescor do mármore fazia com que o corpo estremecesse brevemente, como se reconhecesse a presença do sagrado. Os servos, posicionados ao redor, vertiam sobre ele jarros de alabastro, contendo misturas de óleos e essências. Cada jarro tinha um propósito. O primeiro purificava. O segundo fortalecia o espírito. O terceiro selava o corpo contra más influências. Nenhum movimento era aleatório. O toque dos servos, a cadência das orações, a sequência dos gestos, tudo seguia um padrão herdado de séculos de tradição. A água corria sobre o corpo real como um rio de luz, levando embora o peso das decisões, os restos de cansaço, os pensamentos que ainda perturbavam. O faraó fechava os olhos, deixando-se envolver pela sensação de leveza. Ali, cercado por silêncio e perfume, ele se libertava da rigidez do trono e tornava-se apenas um ser diante do divino. Em certos momentos, os sacerdotes mergulhavam pequenos amuletos de ouro na água. Eram símbolos do olho de Horus, da âncora de Ísis, da pena de Maat. Depois tocavam levemente o peito do faraó com esses talismãs, pronunciando fórmulas de proteção. Acreditava-se que o banho não apenas purificava o corpo, mas também preparava a alma para atravessar o outro lado do sono, onde o rei poderia encontrar visões ou mensagens dos deuses. Os servos usavam tecidos finos de linho para secar-lhe a pele, evitando qualquer contato brusco. O toque era leve, quase como o de uma brisa. Enquanto isso, um sacerdote entoava versos que lembravam a ordem cósmica. Assim como o sol mergulha nas águas do oeste e renasce no leste, também o corpo do faraó mergulha na pureza para renascer em luz. Essa recitação encerrava o ritual, selando a comunhão entre o corpo mortal e o espírito eterno. Depois do banho, o faraó recebia a unção final. Óleos de lótus e mirra eram aplicados nos pulsos, no peito e na testa, os pontos de energia vital. Em seguida, um pequeno colar com o símbolo do escaravelho era colocado sobre seu pescoço. O escaravelho representava o ciclo da vida e a força da transformação. Nenhum detalhe era simples, pois cada elemento tinha um papel no equilíbrio entre o visível e o invisível. Os sacerdotes então se retiravam, deixando apenas 2 servos próximos para vestir o rei com roupas limpas de linho branco. O tecido, suave e translúcido, era considerado uma segunda pele espiritual, capaz de manter a energia purificada ao longo da noite. Sobre o peito, uma faixa azul era ajustada com precisão, cor associada ao céu e aos deuses protetores. Quando tudo estava pronto, o faraó permanecia por um momento em silêncio diante de uma pequena estátua de Ísis. Ajoelhava-se, inclinava a cabeça e murmurava palavras que apenas ele e os deuses conheciam. Era um diálogo íntimo, um agradecimento pelo dia e uma súplica por um sono tranquilo, livre de maus presságios. Do lado de fora, o palácio já estava imerso na escuridão. O som do vento deslizava pelos corredores, e as estrelas começavam a refletir-se nas águas do Nilo. O faraó se erguia, sentindo o corpo leve, a mente limpa e o coração sereno. Cada gota de água, cada aroma, cada palavra sagrada haviam cumprido seu papel. A noite seguia seu curso. O ritual terminara, mas o verdadeiro repouso ainda não havia começado. O faraó agora caminhava em direção a seus aposentos, envolto pela fragrância dos óleos sagrados e pela sensação de ter deixado o mundo terreno atrás de si. O corpo estava pronto, a alma protegida, e o silêncio do palácio o aguardava para o próximo ato de sua jornada noturna. O faraó caminha lentamente pelos corredores silenciosos do palácio, guiado apenas pela luz trêmula das tochas. Seus passos ecoam em ritmo suave sobre o chão de pedra polida, como se até o próprio som
devesse respeitar o silêncio sagrado da noite. O ar é denso com o perfume dos óleos e do incenso que ainda paira após o banho ritual. O rei, agora vestido com linho branco e leve, sente a suavidade do tecido roçar a pele purificada. Cada movimento parece flutuar. Ao se aproximar de seus aposentos, ele sente o espaço mudar novamente. Ali, o poder se recolhe, e o homem que vive dentro do Deus assume lugar. O quarto real é vasto, mas não opulento como as salas do trono. O luxo ali é discreto, silencioso e fala através dos detalhes. As paredes são cobertas por hieróglifos gravados em linhas perfeitas, narrando vitórias e oferendas aos deuses. São cenas que contam histórias antigas. O faraó em batalha, erguendo a massa contra os inimigos. O faraó recebendo a bênção de Amon-Ra. O faraó, ainda jovem, aprendendo as palavras sagradas com os sacerdotes. Cada símbolo brilha sob a luz suave das tochas, lembrando ao rei o peso de sua própria eternidade. Entre as colunas finamente esculpidas repousam estátuas de divindades. Ísis com seus braços abertos, Osíris sereno em sua postura de rei do além, Horus com o olhar de falcão voltado para o leste, onde o sol renasceria. Ao centro do aposento há uma pequena mesa de alabastro com oferendas, flores frescas, pão e um cálice de vinho. O cheiro das flores mistura-se ao incenso de mirra, criando uma atmosfera de calma profunda. O palácio, que durante o dia ressoava com vozes, trombetas e passos, agora é apenas respiração e luz. O leito do faraó repousa em uma elevação feito de madeira escura trabalhada com ouro. Sobre ele, tecidos de linho puro, tão brancos que refletem a chama das tochas, e almofadas bordadas com símbolos de eternidade. Aos pés da cama, o símbolo do escaravelho foi entalhado, representando o ciclo da vida e a proteção contra as sombras do sono. Nada ali é colocado por acaso. O espaço é um espelho do cosmos, e o faraó dorme no centro desse pequeno universo. Ele se aproxima de uma das paredes, onde uma lamparina brilha diante da imagem de Maat, deusa da verdade e da harmonia. Por alguns instantes, observa o fogo dançar sobre o metal, refletindo-se em seus olhos. Pensa nas decisões tomadas ao longo do dia, nos julgamentos, nas ordens, nos decretos. Lembra-se dos rostos que o procuraram, das súplicas e das celebrações. O poder pesa, mesmo quando é divino. E ele sabe que cada palavra dita pelo faraó ecoa como uma lei não apenas entre os homens, mas também no reino dos deuses. Senta-se diante da mesa de alabastro e apoia as mãos sobre os joelhos. Respira profundamente. O silêncio o envolve como um manto. Aos poucos, seus pensamentos começam a se aquietar. A figura do governante se dissolve e surge o homem, aquele que sente, duvida, recorda. Ele pensa em seus antepassados, nos reis que dormiram nas mesmas câmaras, nas sombras dos templos que ainda guardam seus nomes. Pensa em sua própria mortalidade, escondida sob o título de filho de Ra. Ser faraó é viver entre dois mundos, o terreno e o eterno. Uma serva aproxima-se em silêncio e coloca diante dele um pequeno jarro com leite e mel. Ele bebe um gole, sentindo o calor suave da mistura. Em seguida, outro servo aproxima-se com um rolo de papiro, sobre o qual estão escritas as orações da noite. O faraó o segura por um instante, mas decide não ler. Prefere falar com os deuses em suas próprias palavras. Ele se levanta e caminha até o altar menor, onde repousa uma estátua dourada de Osíris. Diante dela, ajoelha-se lentamente. Seus lábios se movem em voz baixa. Uma prece para que o sono seja limpo, que os sonhos tragam sabedoria, que seu coração permaneça leve como a pena de Maat. Pede perdão por qualquer erro cometido durante o dia, uma palavra impensada, uma decisão injusta, uma dúvida. Acredita que o sono é o espelho do julgamento e que apenas aquele com a alma equilibrada pode atravessar a noite em paz. As chamas das tochas tremulam.
como se respondessem às palavras do rei. O ar parece vibrar com uma energia invisível. O faraó sente o corpo relaxar e uma sensação de leveza o toma. O ritual da oração é mais do que súplica, é comunhão. Ele não fala a um Deus distante, mas a forças que o cercam e o habitam. É como se o divino respirasse junto com ele. Após a prece, o faraó permanece ajoelhado por alguns instantes, em silêncio absoluto. Então se ergue e olha para a janela aberta. O vento noturno traz consigo o perfume do Nilo e o som distante das flautas que ainda ecoam nas margens. Lá fora, o céu é um oceano de estrelas. Ele contempla a constelação de Órion, onde, segundo as crenças, as almas dos faraós ascendem após a morte. Por um instante, ele imagina seu próprio nome entre as estrelas. Não por vaidade, mas por esperança. Ao voltar-se para o interior do aposento, uma paz profunda o envolve. O mundo exterior já não existe, só restam o fogo, o silêncio e o bater compassado de seu coração. O faraó caminha até o leito, toca o símbolo do escaravelho entalhado na madeira e agradece em pensamento aos deuses por mais um ciclo concluído. Ele se deita lentamente, sentindo o frescor do linho e o calor das tochas ao longe. Seu olhar percorre pela última vez os hieróglifos nas paredes, histórias de glória e fé, e então fecha os olhos. Dentro da quietude, resta apenas o som do próprio respirar, e ali, entre o eco da eternidade e o pulsar humano, o faraó se prepara para entrar na escuridão sagrada dos sonhos. Para o faraó, o sono não era apenas repouso, era travessia. Quando a noite se aprofundava e o silêncio se espalhava como um manto sobre o Egito, ele sabia que fechar os olhos significava abrir as portas do Duat, o reino invisível dos mortos, onde as almas vagavam entre luz e sombra. Lá, segundo as antigas crenças, o espírito encontrava deuses, enfrentava provações e vislumbrava verdades ocultas. O faraó, considerado um deus em vida, via o sono como uma pequena morte, e por isso preparava-se para ela com a mesma solenidade com que se preparava para o além. Seu leito, mais do que um móvel, era um altar. A madeira escura guardava inscrições sagradas e pequenos entalhes de símbolos protetores. O escaravelho de Khepri, que representa o renascimento, estava gravado aos pés da cama. Nas bordas, as palavras de proteção de Ísis e de Horus formavam uma espécie de escudo invisível. O travesseiro era de linho fino, recheado com ervas aromáticas, folhas de lótus e pétalas de jasmim, acreditando-se que seus aromas afastavam os espíritos maus que tentavam aproximar-se dos sonhadores. Antes de deitar-se, o faraó realizava o último ato de seu ritual noturno. Os sacerdotes entravam silenciosamente em seus aposentos, trazendo pequenos cofres de ouro e alabastro. Dentro deles repousavam amuletos, cuidadosamente preparados para cada noite. Um olho de Horus, símbolo da visão e da proteção, uma pequena figura de Anubis, o deus dos caminhos entre os mundos, e um anel com a inscrição da pena de Maat, lembrando-lhe de manter a alma leve e justa mesmo em sonhos. Os sacerdotes, posicionados ao redor do leito, começavam a entoar cânticos de bênção. As vozes se entrelaçavam em um tom grave e harmonioso, ecoando pelas colunas do aposento. As palavras em egípcio antigo pediam que os deuses guardiões se postassem às portas do sono. Que Anubis conduza teus passos pelo caminho seguro, que Ísis te envolva com suas asas, que Ra te ilumine mesmo nas sombras, e que Osíris te receba como filho da ordem e da luz. O faraó, deitado, ouvia cada palavra como se fossem correntes de energia circulando pelo ar. Seus olhos permaneciam fechados, mas sua mente estava desperta. Sentia o peso simbólico de cada nome divino, de cada som que vibrava na penumbra. O medo, sutil e humano, misturava-se à fé, uma dualidade que ele conhecia bem.
pois embora fosse o filho de Ra, ele ainda carregava um coração que podia vacilar diante do desconhecido. Dormir significava abandonar o controle, e nenhum rei, por mais poderoso que fosse, dominava o reino dos sonhos. O Duat era misterioso, mutável, cheio de provações. Nele, as almas encontravam serpentes de fogo, lagos de escuridão e portões guardados por deuses severos. Mas também havia luz, harmonia e reencontros com os ancestrais. O faraó acreditava que, ao dormir, sua alma descia a esse domínio e que cada sonho era uma jornada, às vezes de aprendizado, às vezes de julgamento. Por isso, ao lado da cama, repousava uma pequena lâmina de cobre gravada com encantamentos. O texto, conhecido pelos sacerdotes como as Palavras da Travessia, servia para afastar os perigos que rondavam o espírito durante o sono. Dizia-se que, se o faraó acordasse de um pesadelo, deveria tocá-la e sussurrar o nome de Ra 3 vezes para dissipar qualquer sombra. Os sacerdotes finalizavam o ritual aproximando-se do leito com lamparinas acesas. Cada chama representava um deus guardião. Bastet, a protetora da noite; Tot, o senhor da sabedoria e dos sonhos; e Sekhmet, a leoa que afastava o mal. Eles depositavam as lamparinas sobre pedestais ao redor da cama, formando um círculo de luz. Dentro desse círculo, o faraó repousava, envolto por uma sensação de segurança que transcendia o corpo. Quando as preces terminavam, o sumo sacerdote aproximava-se e colocava sobre o peito do faraó o último amuleto, um pequeno escaravelho verde de pedra sagrada. Tocava a testa do rei com a ponta dos dedos e dizia, em voz firme: "Dormes como Ra, adormece nas águas do oeste, que despertes como o sol renascido no leste." Essas palavras encerravam o ritual e selavam a noite. O faraó abria os olhos por um instante, observando o brilho suave das tochas refletindo nas paredes. Via as figuras dos deuses como sombras protetoras, imóveis e silenciosas, observando-o. Inspirava profundamente, sentindo o cheiro de mirra e lótus, e então deixava o corpo afundar no linho. O coração batia calmo, mas a mente ainda hesitava entre o divino e o humano. Havia sempre um momento de dúvida, aquele instante em que ele se perguntava se voltaria a acordar. Mas o dever de um faraó era confiar nos deuses, mesmo diante do desconhecido. Assim, ele fechava os olhos e deixava o pensamento fluir como o curso do Nilo, cruzando os portais invisíveis da consciência. As vozes dos sacerdotes se apagavam aos poucos. O som das lamparinas se dissolvia e o palácio mergulhava em silêncio absoluto. Lá fora, o vento deslizava pelas colunas e fazia as cortinas se moverem como véus de um templo. As estrelas, cintilando sobre Tebas, pareciam refletir as chamas que ardiam junto ao leito real. O faraó, entre o medo e a fé, entre o corpo e o espírito, atravessava o limiar do sono, não como um homem que descansa, mas como um Deus que desce ao submundo para renascer com o amanhecer. Naquele instante, o Egito inteiro dormia com ele. Porque enquanto o faraó sonhava, acreditava-se que o cosmos também sonhava. E o equilíbrio do mundo repousava sobre a respiração silenciosa de um homem que, mesmo deitado, continuava reinando entre dois mundos. O palácio repousa em absoluto silêncio. Do lado de fora, o deserto dorme sob um manto de estrelas, e apenas o sussurro do vento se arrasta entre as colunas, fazendo as cortinas de linho se moverem lentamente, como se o ar respirasse junto com o rei. O Nilo, distante, murmura em sua corrente eterna um canto profundo e sereno que parece embalar a noite. Dentro dos aposentos, as tochas queimam em intervalos espaçados, lançando sombras douradas sobre as paredes cobertas de hieróglifos. O faraó está deitado, imóvel, como uma estátua viva. Mas sob a aparência tranquila, um outro tipo de viagem começa a nascer. O corpo, envolto em linho branco e leve,
repousa com dignidade. O rosto do rei, iluminado pelas chamas vacilantes, parece o de alguém entre dois mundos, o homem cansado e o Deus desperto. O peso do império, das guerras e das decisões que moldam o destino do povo desaparece pouco a pouco, dissolvendo-se no ritmo lento da respiração. A cada expiração, um fragmento do dia se vai. A cada inspiração, a alma se aproxima do sagrado. O sono para o faraó é uma travessia ritual. Ele não dorme apenas para descansar, mas para encontrar aquilo que os olhos não podem ver. Os antigos acreditavam que quando o corpo dormia, o Ba, a parte da alma com forma de pássaro, se libertava, voando pelos céus em busca de sabedoria, visitando os deuses e os antepassados. Assim, o faraó, mesmo imóvel em seu leito, atravessava o mundo invisível, cruzando os portais do Duat como um viajante em missão divina. Lá fora, uma brisa noturna entra pela janela aberta e acaricia-lhe o rosto. É como o toque dos ancestrais. Os reis que vieram antes, os que ergueram templos, conquistaram terras e repousam agora nas tumbas silenciosas do Vale dos Reis. Acreditava-se que eles observavam o faraó adormecer, guardando-lhe o espírito. O vento que atravessa o quarto é, para ele, a respiração dos mortos, a memória viva do Egito, que nunca dorme completamente. O sonho se aproxima com suavidade, as chamas das lamparinas tremem e o mundo parece flutuar. O faraó sente o corpo se dissolver na escuridão, leve como uma folha sobre a água. De repente, o tempo deixa de existir. Não há mais noite nem dia, apenas o fluxo eterno da consciência. Em sua mente, o Nilo se transforma em um rio de luz dourada que o conduz para além das fronteiras do mundo visível. Ele o segue, confiante, como um filho do sol que retorna à sua origem. No sonho, o faraó caminha por campos vastos e silenciosos. As estrelas são tão próximas que parecem flores brilhando no céu. De longe, ele vê figuras envoltas em claridade. Os antigos reis, seus ancestrais, seus conselheiros, suas rainhas. Eles não falam, mas o saúdam com olhares serenos, como se o recebessem em casa. Entre eles está Osíris, o Senhor do Além, cuja presença é como o brilho calmo da eternidade. O Deus estende a mão e o faraó sente o coração aquecer, não de medo, mas de reconhecimento. Enquanto o corpo dorme, o espírito aprende. Ele vê imagens que não são memórias, mas verdades antigas, o nascimento do Nilo, o ciclo do sol, a dança das estrelas. Entende que o poder que carrega é apenas um reflexo do equilíbrio do universo, e que governar não é dominar, mas manter o mundo em harmonia. O sonho o ensina o que os conselheiros não podem dizer, o que os templos apenas insinuam. Dentro do quarto, as tochas diminuem. O óleo queima lentamente até restar apenas o brilho das brasas. A respiração do faraó é calma, quase imperceptível. O palácio, que durante o dia vibra com vida e vozes, agora é uma concha de silêncio. Os guardas, nos corredores, permanecem imóveis. Até o som do vento parece respeitar aquele momento em que o rei se funde com o infinito. Há algo sagrado na vulnerabilidade do sono. O faraó, o homem que manda sobre exércitos e sacerdotes, agora descansa como qualquer mortal. Mas é nesse abandono que reside a sua verdadeira ligação com o divino. Pois ao fechar os olhos, ele aceita o mistério. E ao sonhar, torna-se parte do eterno ciclo de morte e renascimento que governa todas as coisas. Em seu sonho, o Nilo continua fluindo, refletindo a luz das estrelas. Ele o segue até onde as águas tocam o horizonte. Lá, o rio se abre em um mar de ouro e silêncio. É o domínio dos deuses. O faraó sente-se leve, como se pudesse atravessar o véu que separa o ser do eterno. Por um instante, tudo se torna claro. O tempo, o poder, o amor, a fé, tudo se mistura em um mesmo sopro. Então, uma voz distante o chama. É como o eco do amanhecer.
A luz do sol começa a nascer além das janelas do palácio, tocando as areias do deserto. O faraó, ainda preso entre o sonho e a vigília, sorri levemente. Sabe que o ciclo se cumpriu, que mais uma vez atravessou o Duat e retornou. O vento agora é morno e suave. As cortinas se movem como se saíssem de um longo suspiro. O Nilo continua seu canto, e o rei, ainda adormecido, repousa em paz, cercado por tudo o que o torna humano e divino ao mesmo tempo. A noite se encerra com a mesma calma com que começou. O faraó entregue à eternidade do sonho, sustentando em seu repouso silencioso o equilíbrio do mundo e o mistério da própria alma. O primeiro raio de sol atravessa as janelas altas do palácio como uma lâmina de ouro cortando a penumbra. As sombras recuam lentamente, e o silêncio profundo da madrugada dá lugar ao murmúrio distante da cidade que desperta. Tebas, ou talvez Mênfis, respira de novo. O som das águas do Nilo se mistura ao canto das aves que saúdam o amanhecer, e o templo mais próximo faz soar os primeiros toques de tambor, chamando os sacerdotes para as oferendas matinais. A noite do faraó terminou. O ciclo recomeça. Dentro dos aposentos reais, o ar ainda conserva o perfume das resinas e dos óleos usados no ritual noturno. O leito de linho branco agora se banha na luz dourada, e o rosto do faraó, antes envolto na serenidade do sono, começa a se mover. Lento, abre os olhos. Não como um homem qualquer, mas como alguém que retorna de um mundo distante. Ele desperta como o próprio Ra, emergindo das águas primordiais, trazendo consigo o renascimento do dia. Há uma doçura silenciosa nesse momento. Os servos ainda não entraram, e o palácio permanece envolto em uma calma quase sagrada. O faraó fica deitado por alguns instantes, observando as partículas de luz dançando no ar, lembrando-se do que sonhou, das imagens que talvez tenham vindo dos deuses. Ele não fala, mas dentro dele se move uma compreensão antiga, que o sono é também uma oferenda, e o despertar um novo pacto com o tempo. Logo, os passos discretos dos sacerdotes se aproximam. Eles entram com respeito, trazendo tigelas de água fresca e flores do jardim sagrado. Um deles recita uma prece curta, pedindo que o novo dia seja guiado por Maat, a deusa da ordem e da verdade, para que o rei governe com equilíbrio, sem ceder ao caos. Outro acende incensos diante da pequena estátua de Ra, colocada próxima à janela, e a fumaça sobe como um fio translúcido que se mistura à luz nascente. O faraó se ergue lentamente. Seu corpo ainda carrega o peso simbólico da noite, o trajeto pelo Duat, as visões dos antepassados, o toque dos deuses, mas agora é tempo de voltar ao mundo dos vivos. Um servo lhe oferece um tecido fino para limpar o rosto. Outro posiciona a coroa leve do amanhecer, uma peça simples usada apenas nas primeiras horas do dia, antes das cerimônias oficiais. O rei olha para o horizonte, onde o disco solar começa a subir sobre o deserto. Para ele, aquele momento não é apenas o início de um novo dia, mas a confirmação de que o ciclo universal permanece intacto. O sol nasceu novamente, e com ele renasce o Egito, seus campos, seus deuses, seu povo. Cada amanhecer é uma vitória da ordem sobre o caos, da luz sobre a escuridão. E o faraó, como representante dos deuses na terra, é o guardião dessa harmonia. Do alto do palácio, ele pode ouvir o som da cidade despertando. Os trabalhadores já caminham em direção aos campos. Os barqueiros preparam suas embarcações no Nilo, as mães abrem as janelas e deixam a luz entrar. Cada gesto humano, por menor que seja, faz parte do mesmo movimento que rege os astros. E o faraó, observando tudo em silêncio, sente que essa é a verdadeira majestade, estar ligado ao todo, ser o ponto onde o divino toca o humano. Mas há também, nesse despertar, uma melancolia suave.
Por trás do poder e das cerimônias, há um homem que conhece o cansaço, que carrega o fardo de decisões que afetam milhares, que sonha, teme e ama como qualquer outro. O rei que domina exércitos é também aquele que à noite pede proteção aos deuses antes de dormir. O Deus vivo é, em essência, um ser que busca paz. E talvez seja isso que o torna digno de ser chamado Faraó. O sol agora cobre completamente o quarto, transformando as paredes em ouro. O rei se levanta, os pés tocando o chão frio, e o mundo parece despertar junto com ele. A cada novo dia, o Egito se renova, e o faraó renova consigo a antiga promessa, manter viva a ordem sagrada que sustenta o universo. Ele respira fundo e por um instante deixa-se banhar pela luz. O brilho reflete em seus olhos como se o próprio Deus Sol os habitasse. Os sacerdotes recuam, deixando-o a sós com o amanhecer. O rei caminha até a varanda e contempla o horizonte. Lá está o Nilo, sereno e imortal. Lá estão as colunas dos templos, os obeliscos apontando para o céu, as casas que começam a se mover como um organismo desperto. Ele sabe que o dia exigirá dele força, sabedoria e fé, mas também entende que tudo isso nasce de um simples ato: acordar. O faraó fecha os olhos por um instante e o vento morno toca seu rosto. Sente que ainda traz dentro de si um fragmento do sonho, uma lembrança difusa do Duat. Não tenta decifrá-la, apenas aceita como um sinal de que o mundo espiritual e o mundo terreno nunca estão realmente separados. Quando o sol já está alto, o palácio ganha vida. Os corredores se enchem de vozes, o perfume do pão recém-assado percorre o ar e o Egito desperta por completo. O faraó, agora vestido com suas vestes de ouro e linho, caminha em direção ao salão principal. A rotina recomeça, o império respira sob seus pés. Mas algo dentro dele permanece sereno. A lembrança da noite, o eco do silêncio, o toque invisível dos deuses que o acompanharam até o amanhecer. E assim, entre o sagrado e o humano, entre o sonho e o sol, o ciclo eterno se cumpre mais uma vez. O faraó, filho do sol e senhor das duas terras, abre os olhos para mais um dia sob o olhar divino. O mesmo olhar que acompanha o Nilo, que vigia o deserto e que observa silenciosamente cada coração que desperta junto com ele. Porque no Egito, cada amanhecer é mais do que o nascer do dia. É o renascimento do próprio mundo.